Agora foi. Beleza. É que ficou mudo o microfone, agora está normal. Posso dar uma boa noite já? Não, ainda não. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live do projeto Exposição Corpo Etérico. Essa nossa iniciativa com a tentativa de aproximar a arte e os artistas do público, né, e da sociedade, dos amigos, que hoje é a forma que a gente tem de se comunicar entre nós, né? Falar um pouco sobre arte, matar um pouquinho da saudade dessa interação. E hoje a gente vai ter uma conversa super legal com a Asta dos Reis, num primeiro momento, e depois a gente terá uma conversa com a Miriam Puerta. Então, duas artistas bem consolidadas na cidade, que produzem muito, e é um prazer para mim ter elas aqui hoje, e a gente vai iniciar a conversa daqui a pouquinho. Então, como eu sempre falo, essa exposição virtual é uma tentativa realmente de a gente falar sobre arte, conversar sobre arte e poder levar um pouquinho da arte para casa de vocês. Então, a gente tem a exposição virtual rolando no Instagram da galeria, que é o @markengler, e também aqui no Facebook. E tem um vídeo virtual que vocês podem acompanhar a exposição e também adquirir as obras que estão todas à venda. Tá bom, pessoal? Então, a gente já vai começar a live com esse registro aqui da fala da Asta. E em seguida a Miriam Puerta. A Asta já está por aqui, vou chamar ela para a conversa. Ah, que Boa bom. noite, Asta. Boa noite, Mark. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado por É um estar momento aqui especial. com a gente. A gente compartilhar dessa experiência é um privilégio, posso dizer. Ainda mais, ainda mais assim, para mim, que tenho que, nessa altura da vida, me acostumar com as tecnologias, não é fácil, mas eu tento e vou atrás. Legal, Então, eu fiz um pequeno release e vou falar um pouco assim do histórico remoto até, porque na época havia coisas que a gente não dava valor, mas a história, com o tempo, ela requer uma pátina, e com isso ela fica mais interessante, porque você vê outras sutilezas que na hora que vivenciou, isso não era tão aparente, né? Isso é muito interessante, né? E é bem isso, Asta. A intenção da nossa conversa aqui é trazer para o pessoal um pouquinho da sua história, né? De como você construiu essa sua carreira até aqui e os trabalhos também que a gente expôs na exposição, né? Então, acho que a gente pode começar você contando para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Que você está aí há muitos anos, né? Produzindo e criando e apoiando a arte em Joinville, né?
Então, eu nasci em Joinville, a minha família toda é daqui, minha mãe já fazia flores e bordados, essas coisas, e com 11 anos, ela já arrumou uma professora de pintura para mim. Aí eu fui, gostei, fiquei lá um tempo, fiz umas paisagens, tudo copiado. Ah, Copiado de estampas, e eu posso dizer, em Joinville, tudo era copiado. Desde risco de bordado, pinturas, as paisagens, não eram paisagens de Joinville, era que ano isso, Asta? hein? Que ano isso? Tu lembra? Olha, anos 60, por Sim. aí. Começo dos anos 60, 11, final de anos 50, entrando em anos 60. As paisagens, só o Colim é que começou a pintar umas paisagens, mas tudo com pinheiro, lá de Curitiba, do Paraná. Mas paisagem de Joinville, olha, eu sei que até vi alguma, mas, assim, muito raramente. Os hábitos eram, tinha algumas escolas que ensinavam, tudo copiado de estampas, que eram, eu sei lá, importadas, mas era adquirido em loja de material de pintura. E eu Aham. também comecei a pintar copiando estampa. Eu acho Isso que foi acaba é, sendo um caminho de muita gente, né, começar a desenvolver a técnica copiando, né? sobre isso, eu tenho uma observação a fazer. Quando visitei o Museu do Prado, eu contei na Espanha, né? Em Sim, Madrid, eu contei 9 alunos de belas artes fazendo cópia dos grandes mestres, que sim, naturalmente tinham orientação de professores. Então, a cópia em si, ela também ela traz um aprendizado, sim. só que ele é limitado para, Ele pode ir até um certo momento, né? sim. Aí, a partir daí, tem que trazer o aluno para os dados da história, da técnica, do Sim, colorido, das particularidades de cada artista. Então, ele está copiando, mas ao mesmo tempo ele está sendo instruído sobre a sim. história e a estética, né? É que também Depois ele vai ter a pesquisa própria. Então precisa ter o essa, controle da técnica também para ter segurança para criar depois, né? Mas a exato. gente conversou um pouquinho, você me passou que aos 13, 15 anos tu já era copista, né? Pois é, mas eu coloquei assim pintura copista porque não se criava nada, só se copiava, só. Sim, E sim. dos 13 e 14 anos eu fiz aulas com a dona Lourdes Hart, como bastante gente aqui de Joinville fez na época, ela era uma das poucas que ensinava. E daí parei, porque fui trabalhar, comecei com 15 anos na Fundição Tupi, e lá eu trabalhei no birô como digitadora. Era, assim, uma novidade absoluta aqui em Joinville. O Dieter Schmidt e o Bender traziam os visitantes para ver essa grande novidade que era um centro de computação. Era o primeiro de Joinville. Que Pois é, legal. são detalhes. É. E daí, depois, casei, aos 19 anos, tive 3 filhos. Eles estão Depois, por aqui, tá? O Marcos está por aqui, só para tu dizer. o Mas Márcio está por aí. o Ele, Eric também, bonitinho, falou netinho, vai assistir. sim, tem 2 netos já grandes, bem grandes, que também adoram. Já levei em vários museus, eles vão comigo, já viajaram para a Europa comigo, já mostrei a arte, até assim, aonde eu pude, para sensibilizar, que eu acho que o adolescente é muito receptivo. Sim, Depois de adulto, se não houve essa preparação, é bem mais difícil. Assim, você
conseguir a atenção de um adulto que nunca teve nenhuma experiência estética. Sim, mas eu acabei te cortando, tu estava falando que tu se casou. Casei, tive 3 filhos. Depois disso, eu me inscrevi, me matriculei na Casa da Cultura, e lá, pela primeira vez, eu pintei de um modelo natural, que era um panejamento, 2 frutas e uma caneca. Era para mim uma novidade total, pintar assim um objeto, né? Mas eu adorei, e assim nós continuamos depois, mas era pintura, que foi o primeiro ano que eu fiz, foi mais pintura. E então, aconselhada pela professora, acho que Claís, se eu não me engano, eu procurei o professor Victor Kurzantsev, que na época tinha um pequeno grupo no ateliê dele, e ele pediu para eu mostrar um trabalho que eu já tivesse feito, mostrei uma dessas composições de frutas, ele disse, tá bom, pode vir. E assim comecei com o modelo vivo, com o professor Victor Kurzantsev. E ele que me iniciou na mistura de cores, porque até então pouca coisa eu sabia, assim, mas era o primitivo, que compra os tubos de tinta e usa aquela cor mesmo como ela está ali. Ele não prepara, né? E a partir dali, então, na Casa da Cultura, pude fazer o desenho de observação. Essa escola com o Victor Curson, você foi na Casa da Cultura já? Também. Não, o primeiro ano foi no ateliê da casa dele. Aí depois, ele disse, ano que vem eu vou dar aulas na Casa da Cultura. Aí eu me matriculei e tivemos aula com ele na Casa da Cultura. Esses foram os primeiros anos, e depois, depois de 3 anos, eu montei o meu ateliê particular, né? Aliás, antes do ateliê, eu dei 3 anos de aula. Primeiro fui aluna, depois fui professora. E aí tu já tinha se formado na Uniaselv em artes, licenciatura nessa época? Isso veio depois. Mais tarde fiz Uniaselv. Então você estudou na Casa da Cultura e já foi fazer o seu ateliê? Eu primeiro estudei, daí dei aula 3 anos, porque eles estavam precisando de professor. Aliás, eu substituí o Edson Machado, porque ele foi fazer outra coisa, outra atividade, e entrei na vaga dele como professora de desenho e pintura. Aí fiquei 3 anos e eu achei que eu conseguiria fazer mais montando um ateliê particular. E isso durou 18 anos. Né? Olha, que legal. Tive bastante alunos, foi muito bom, só que as novidades interessam muita gente. Depois, vai caindo um pouco assim na rotina, né? Que todo mundo já meio que já sabe, e daí o número de alunos foi diminuindo, e na época daí eu já tinha perdido meu marido, e eu disse, olha, isso aí não vai dar, eu vou ter que fazer esse concurso, que a Casa da Cultura estava fazendo um concurso para professor de desenho e pintura. E como eu havia feito um curso de desenho anatômico em Curitiba, me inscrevi, fui toda semana, durante 4 meses, eu fui até Curitiba de carro para fazer desenho anatômico com modelo vivo, com a professora Lélia Brown. No Solar do Barão, que tu falou, foi no Solar do Barão que tu estudou, né? Solar do Rosário. Do Rosário. Isso, que o Barão é ainda outro lugar, que lá no Barão, que eu lembro é mais... o Solar do Rosário tinha curso, tinha galeria, tinha curso de História da Arte, desenho e pintura, e os outros eu não lembro, assim. Mas fiz esse curso até o final e me qualifiquei para fazer o concurso.
da Casa da Cultura e fiquei na vaga, então, de professora concursada em desenho anatômico. Que legal, e apliquei bastante os conhecimentos, principalmente a Lélia, ela tinha, o que aprendi com ela, principalmente, foi a dinâmica de uma aula de modelo vivo. Precisa ter, não é uma aula estática, né? E sim uma questão de dinâmica do modelo, dos alunos, é muito interessante. Foi muito bom para mim e para os alunos também. Tem aluno aqui teu, tá? A Regina Marces tá aqui falando que ela participou do teu ateliê, que você era muito generosa, que ela foi sua aluna. Deixa eu ver que a Lourdes está aqui também. Maria de Lourdes, tua professora, que a Sônia também, ó, mandou um valeu, Asta. A Sônia Rosa também está aqui. Oi, Sônia, disse que ela também estudou com a Maria. Eu acho que muitos artistas passaram por você, né, pela sua aula. O Laírto Valentim também está aqui, que também estudou contigo. A Silvana Pou, na segunda-feira passada, também falou que aprendeu muito com você. Então, acho que o pessoal tem muita gratidão, né, por tudo que você ensinou e continua ensinando, né, para esse pessoal. E aí, Asta, eu tenho interesse em saber do teu lado, aí tem o teu lado professora, que é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do teu lado artista. Como é que se deu isso? Como é que foi a sua primeira exposição? Tu tem como dividir com a gente um pouco? Tem. Eu fiz uma pesquisa com laca automotiva, que vendeu assim, efeitos de transparência, de composição, estética em vários sentidos, que me deu muita liberdade, mas assim, no abstrato. Então, trabalhei essa linha de abstratos, me encantei e fiz uma exposição. Primeiro, coloquei uns 3 numa coletiva e depois fiz individual na galeria da Casa da Cultura, só com as lacas e em abstratos. Isso foi, assim, para dizer o ano já é meio difícil, mas já foi Gênesis. Teve um público imenso, assim, enorme, uma surpresa, porque fizemos uma divulgação bem legal e rendeu, assim, muito, para o meu nome, particularmente, foi um passo, assim, positivo, né? Sim. Aí, continuei fazendo trabalhos em laca por um tempo, mas aí eu vi que a técnica tem o seu lado tóxico, e eu só podia trabalhar 3 dias no máximo, porque ela é a base de thinner, e aí eu sentia fisicamente, tinha reação, né, em função da tinta. Eu digo, bom, eu não vou estragar minha saúde por causa dos quadros, né, das pinturas. Com com esses trabalhos em laca, eu também fiz uma exposição na Alemanha, através de um convite da Sociedade Cultural Alemã, que foi um intercâmbio com 2 artistas alemães que estiveram em Joinville, um escultor e uma artista de composição no papel. Ela faz papel artesanal contemporâneo, ela criava formas com esse papel, circulares, e, assim, móveis, tudo no conceito contemporâneo. Muito interessante o trabalho dela. E ele é um escultor de pedra, ele trabalha com lápides e com grandes monumentos mesmo, em praça pública lá na Alemanha. Que legal. Então, a sociedade estava procurando um artista que se interessasse em fazer o intercâmbio acontecer. Teve gente que recusou.
Sim, né? Eu quero. Legal. Eu quero. Uhum. E aí você foi com a série Gênese para a Alemanha também. Sim, sim, alguns, não todos, porque muitos eu fiz especialmente para essa exposição. Ah. E depois disso, aí continuei, aí entrei, justamente fiz o ateliê particular e trabalhei muitas pesquisas para ilustrar as aulas com os alunos. Tinha Sim. também os meus trabalhos, mas fiquei bem conhecida por essa série de lacas. Sim, até uma das obras que está na exposição é uma dessas séries, né? Eu acho que depois a gente pode falar mais sobre o conceito da exposição Gênesis, quando eu apresentar a obra para o pessoal, né? Exatamente. Porque isso me interessa muito, porque que você é uma professora genial, todo mundo já sabe. Teve mais gente aqui que veio, o Tirote estudou contigo, a Denise Schlickman estudou contigo, que estão aqui com a gente. Abraço, pessoal. Mas eu tenho muito interesse em mostrar para as pessoas como é a artista que está aí por trás dessa professora tão generosa. Porque eu sei que o teu estudo é tão profundo e a tua obra é tão interessante que vale a pena a gente falar de você, sabe? Do que você pensou quando começou a pintar a Gênesis, por exemplo. Né? O que veio aí? O que você quis mostrar para essa série? Gênesis é o resultado de um processo, naturalmente, onde eu percebi que durante a criação do trabalho apareciam formas aquáticas, porque ela é feita sobre a água, ela flutua, na verdade, né? A tinta flutua, eu consigo movimentar e descobrir uma forma de criar elementos mais consistentes, digamos assim, e não ser apenas um mistureba, entende? Assim, não era o que eu queria era mostrar formas. E eu consegui em boa parte, porque a técnica ela tem o seu lado espontâneo, que vai por si, mas você pode direcionar. E eu fui, então, nessa direção de querer e conseguir direcionar esses formatos, né? Depois da obra seca, digamos assim, ela é retirada de cima da água, né? Colocada, coloca um papel mandei fazer uma forma, não, vou dizer assim, tipo um tanque de vidro, onde eu conseguia colocar a água num formato de 1 metro por 80, mais ou menos isso, assim. Esse tanque de vidro é que me propiciou ter mais controle sobre o processo do caminho das cores, né? E fiz também estudo o que levava a uma harmonia de cores, né? Sim. A composição. Esse é outro processo muito forte em você, né? Essa pesquisa de cores, né? É porque assim, a cor ou ela se agrupa ou ela se separa. Essa questão é que você tem que resolver. Como você para criar uma forma, vamos dizer assim, você tem 2 ou 3 nuances que vão ter que se agrupar. Como assim, luz e sombra, mas eles são uma unidade. O que está em volta já está separado, já é o fundo, ou o intermediário. Essa questão que eu desenvolvi e consegui efeitos, assim, muito ligado com a vida aquática. Sim. E eu percebi que o ser humano também veio da água. Todas as formas sobre a Terra, as formas viventes, surgiram do meio aquático. Sim. E daí surgia ali formato de peixe, formato de borboleta, formatos, às vezes, tipo
tu via que embrionário, parecia um embrião, vários saíram com esse formato, parecia mesmo que era assim a figura de um embrião em gestação. Aí tinha muito com essa questão das formas nautiloides, como chamou o nosso querido lá de Blumenau, que fez um lindo texto para o meu trabalho, Lindolfo Bell. Lindolfo Bell fez um texto maravilhoso para essa minha exposição Gênesis. Eu acho que o pessoal já está curioso para conhecer. Eu vou colocar aqui a obra para o pessoal ver. Coloque a obra. Justamente essa Gênese, para o pessoal conhecer e ver esse trabalho que é realmente muito interessante. E tem tudo a ver com a exposição corpo etérico, né? Porque é a criação também, né? Tem a ver com a matéria e a luz. Se você observar, né? Ela tem a parte escura, que é densa, e tem a parte clara, que é a luz. Nesse sentido, eu acho que ele comunica bem uma interpretação mais, como é que você diz? Etérica, né? Etérica, bem fluido, né? É o corpo etérico mesmo, essa é a própria expressão do corpo etérico, essa obra. Saber que ela foi feita na água, ainda ela se torna ainda mais incrível, né? Asta, a gente tem perguntas aqui para você já. Tu acredita que a gente já está quase meia hora conversando? Acredito, sim. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Sua filha está aqui mandando um beijo, toda orgulhosa. Que bom, obrigada, querida. O Tirote falando do seu trabalho, ele tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. Eu conheço um trabalho que a Asa retrata a casa em Chaimel, que está no Pórtico de Joinville. Fala da técnica, onde está aquela beleza e onde está aquela obra. Tu lembra da obra? Só se for uma aquarela, é possível. Que eu tenho feito aquarelas com temática de Joinville, inclusive a segunda exposição na Alemanha foi uma interpretação dos vestígios alemães no contexto tropical. Então, assim, era a casa em Chaimel com um fundo de eucaliptos, que não existe na Alemanha, né? Ou com folhas e flores de antúrios, que também não é uma planta de clima frio. Aí eu coloquei junto nessas aquarelas sempre uma identidade brasileira. Essa foi a segunda exposição na Alemanha. E a casa em Chaimel, eu não sei dizer agora a qual se refere, né? Porque eu fiz várias. Eu tenho até um que é guardado, que é um conjunto a casa e, como eles chamavam de rancho. Não é bem um rancho, mas né? Tenho esse conjunto guardado, bem antigo, já tem muito tempo. Muito legal. A Asta está produzindo um livro também, né, Asta? Que, inclusive, sim, a ilustração da capa do livro nasceu a outra obra que está na exposição, né? E eu acho que tu também pode dividir com a gente um pouco sobre. Sim, o desenho abstrato surgiu a partir do livro. Se você tiver a imagem da capa do livro, que eu pretendo lançar entre 30 e 60 dias, né? Ele deve estar já pronto, né? Essa é a minha esperança, que aconteça isso. Vamos ver se vai dar certo. E levei mais de um ano preparando esse livro. Ele agora, ontem, terminamos a revisão. Agora vamos ver os próximos passos, como que vai ser. E essa segunda obra que você tem aí surgiu de uma necessidade do livro, onde eu coloco para cada técnica um trabalho meu. E eu não tinha
e eu não tinha como ilustrar o desenho abstrato, porque eu, quando dava aulas, na Casa da Cultura, principalmente, eu fazia o desenho na hora, no quadro, ó, uma coisa assim, e tinha uns que ficavam bem legais, só que no fim da aula eu apagava, né? E acabei ficando sem nenhum, eu digo, não, eu tenho que fazer. E aí comecei, e essa capa do livro, você tem aí a capa? Eu tô baixando ela aqui, que quando a gente começou a falar do livro, eu lembrei dele, estou transferindo aqui para mostrar para o pessoal. O desenho que está na capa me deu assim a impressão de que isso são, na verdade, energias, pulsações, diferentes formas de energias que estão no universo. Sim. E gostei do resultado, gostei do tema, eu digo, vou fazer mais disso aí. Aí comecei e fiz um deles, é esse que você tem aí à venda, e Sim. tenho mais 3. Tem a capa do livro e mais 2, que são essa primeira série. Mas depois surgiu a questão da pandemia, do confinamento. Digo, isso aí está uma técnica legal para interpretar. Olha aqui, aí. Não sei se dá para ver bem assim, mas essa é a capa, né? A parte eu vou de baixo. mostrar a obra depois. Eu precisava ter cortado aqui, mas acabei não cortando. Mas dá para o pessoal ver e depois, quando a gente estiver próximo de você lançar, eu vou divulgar aqui. De repente, a gente volta a falar até sobre o livro só, né? Porque é muito interessante. Você fez uma palestra na Plage também sobre os conteúdos, né? Que até um pouco provavelmente vai estar no livro sobre. Olha lá, ó. Dá para ver. Não sei se dá para ver. Tentar, enquanto a gente vai falando aqui, eu vou tentar cortar ele um pouquinho aqui. Tá. E aí a gente consegue mostrar melhor a capa aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho que fazer umas exportações aqui do WhatsApp. Mas, eu vou colocar aqui o outro trabalho que você tem à disposição, que tem a ver com isso que a gente está falando da capa do livro, né? Sim. Quer ver? Cadê ele? Então, são trabalhos em técnica de carvão, 4 tonalidades, um estojo que eu ganhei da querida Juliana Rossi, que foi minha aluna. É uma querida mesmo. Está assim, deixei um legado assim de herança para ela, e ela me retribuiu com um presente, dando uma caixa de bastão de carvão em 4 tonalidades. E esses trabalhos aí têm essas 4 tonalidades. Em geral, todos eles têm. No que eu aproveitei, gostei muito de trabalhar com esse carvão, porque ele tem um traço encorpado, e produzi para uma exposição, que agora está pronta. Tenho 32. Tu vê, né? De uma capa de ilustração e de uma capa do livro saiu uma exposição. Exatamente. Eu tive o privilégio, o Tirote até falou esses dias, conta da visita nos ateliês, como é que foi. Eu tive o privilégio de visitar a maioria dos artistas para selecionar as obras, né? Sim. E eu fui até a casa da Asta, no ateliê dela, e ela foi me mostrando os trabalhos. Eu fiquei apaixonado por esse daqui, que foi o primeiro que eu vi, né, Asta? Sim. Eu achei tão incrível o trabalho, e aí você me falou o porquê de tudo isso, que eu acho muito legal você dividir com o pessoal. Qual foi o embasamento para você criar isso, essa obra, e o livro que você se inspirou, que eu achei bem legal contar essa história para o pessoal. O que saiu, assim, o que eu percebi de imediato é que era uma composição de energias. E procurei
elaborar, aí fiquei pensando quais são mais as pulsações, quais outras energias são percebidas por nós, né? Então, são os batimentos, são as ondas, né? Nós temos o ponto de mutação, que eu me inspirei do Fritjof Capra. O ponto de mutação é aquela parte de baixo, que são as energias que vão se aglutinando e crescendo até um ponto onde ela não se sustenta mais. E aí ela dobra e recomeça um novo ciclo. Então, os ciclos da cultura, dos povos, é mais ou menos nesse sentido. Eles vão criando um sistema, esse sistema ele vai saturando, digamos, e chega num ponto onde as forças contrárias acabam derrubando aquele sistema vigente, né? Esse é o princípio da mutação. E coloquei também a fita de Möbius ali, né? Que tem outro nome, mas agora não vou lembrar. Coloquei os trajetos e as pulsações, as linhas de fundo são também estágios, né? Diferentes camadas de energias que nós temos, né? Mais sutis, mais encorpadas, mais primitivas, digamos, né? Nós temos isso, tanto no pensamento como fisicamente também. Sim, incrível. Então, e aí eu já tinha me conectado visualmente com o trabalho. Quando você me explicou tudo isso, eu disse, nossa, não tem super corpo etérico, né? Então, essa pulsação, esse ritmo, as ondas ali, o símbolo do infinito, do universo, é muito legal. E isso que eu acho legal das nossas conversas, das pessoas poderem olhar o seu trabalho e ver toda essa pesquisa que você tem por trás, né? Não foi um desenho aleatório que você foi fazendo no papel. Você criou uma pesquisa e a partir da pesquisa veio uma coisa que fez você desenhar ou fazer o desenho ali, né? É muito, muito legal. Então, o que acontece, às vezes, nesses desenhos, você tem que ficar totalmente descontraído. Às vezes, eu até acho que é um pouco mediúnico, mas isso é só uma suposição, né? É só uma suposição, porque, ao final, eu vejo que aquilo tem um sentido, né? Me surpreende que, às vezes, você faz as coisas e percebe, e tem uma percepção após, porque você percebe daí o conjunto, né? Sim. Isso é muito interessante. Eu até fiquei assim intrigada com essa. Isso aconteceu muito na parte de linhas, né? Antes eu não tinha percebido. Sim. Na antroposofia, a gente chama esse ímpeto que você falou, que pode ser uma coisa meio espiritual, de corpo astral. É como se fosse o nosso corpo astral, a nossa alma mesmo atuando ali, né? Você absorveu a pesquisa e a partir da tua percepção dessa pesquisa, a tua alma atua no desenho. Aí é um papo profundo que a gente vai longe, né? Vai longe. E olha, se você vê, tenho 32 desenhos, tudo Sim. assim, nessa linha é abstrato, mas ao mesmo tempo tem um significado, né? Não é meramente assim uma forma aleatória, né? E eu queria só dar um ponto sobre a questão que você falou no início com a psicóloga, parapsicóloga, sobre o poder de cura da arte. Eu também me senti curada pela arte,
depois que perdi o meu filho mais velho. Então, fiquei assim, sem chão, e o que me deu força foi que comecei no ano seguinte a dar as aulas de desenho na Casa da Cultura. Então, nesses momentos, eu esquecia de mim e conseguia vivenciar um mundo saudável, e fui me curando, assim, aquela cicatriz, foi uma cicatriz, assim, profunda, que aos poucos foi amenizando, atenuando, foi criando uma pele, né? E já não doía tanto. Tudo isso eu posso dizer que foi do meu processo de ensino da arte, né? Que incrível, que prazer poder ouvir isso de ti, porque eu acredito mesmo que a arte ela é curativa, né? Que foi a fala da Anaí, né? Eu acredito naquilo também. Isso, Anaí. Quem não pôde, a live está salva lá, é bem interessante observar aquela fala dela. Ela é uma psicóloga especialista em antroposofia, que hoje é a base dos meus estudos, né, para arte. Então, Asta, tem bastante gente aqui falando coisas lindas sobre você. Ai, que bom. A Rosa, agora eu ouvi você falar, acho que todo mundo. Não tem, Miriam está esperando a gente, desculpa, mas não tem como a gente não absorver todo esse teu conteúdo, toda essa sua fala, que realmente é muito prazeroso, e a gente, quando vê, o tempo foi, né? Mas eu vou colocar aqui as tuas duas obras, né, que estão na nossa exposição, que está aqui, né, essa daqui é da Laca, daí as duas juntas aqui. Quem quiser levar elas para casa, adquirir, comprar, é só chegar a falar comigo, acessar a galeria, ver todas as outras obras que estão lá. Está aqui, as duas da Asta. Eu vou mostrar para vocês também aqui, elas estão aqui comigo. Essa da Gênese é uma obra grande, bem importante, olha só. Deixa eu achar aqui eu ainda não peguei o jeito para achar. É que com obra grande é mais complicado. Cadê? Aqui. Com moldura preta e dourada, nessa técnica que a Asta falou da laca. Então, ela tem uma textura, ó, que a gente consegue observar na obra. Que é linda a obra mesmo. Deixa eu pegar outra também. Pesadinha. Essa aqui também a Asta fez num capricho aqui, ó. É uma caixa, né? Ela fez uma caixa, então tem vidro protegendo o papel. Uma moldura preta, que é dessa série que foi originada da ilustração do livro. Muito lindo, Asta. Além de lindo, tem todo esse conteúdo e a tua alma impressa no trabalho, né? É muito, muito legal. Eu tô tão feliz, vocês não têm noção, né? Olha quanta gente legal nessa exposição e como muito a gente está tendo a oportunidade de ter essa troca, né? De conhecimento e conhecer os artistas um pouco mais. É muito, muito bom para mim. Pessoal, então eu quero saber se vocês querem fazer mais alguma pergunta para a Asta. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui, porque pode ser que eu tenha perdido. A Astrid está aqui. E ela falou, volte e confunde os nossos nomes. Até eu já confundi aqui nas lives. Ah, sim. Isso é comum. Mas não atrapalha, não. Duas maravilhosas, então ainda tudo bem, né? A edição de um livro é a realização de todo artista, a materialização da tua carreira. Ayrton, é interessante falar que esse livro, diferente do que a gente falou do Marcos, não é da carreira da Asta, é um livro sobre técnica, né, Asta? Sim, é um livro
Chama-se Didática da Arte. São teoria, técnica e prática. Sim. Essa é a questão que são 3 partes, né, que são abordadas nesse livro. E eu apresento cada técnica com um trabalho meu, e as práticas também são a partir de experiências vividas, digamos assim, aplicadas, né? Se agora eu consegui botar o livro ali, eu sou teimoso, gente. Tá bem bonito. Me esqueci na hora lá, mas agora saiu. Então, sim, é isso, né? É de teoria, de imagem mesmo, né? O livro sobre a história da Asta, a gente vai ter que dar um jeito de fazer. Ainda, talvez mais para frente, né? Primeiro vamos dar conta disso aí. Mas vai ter 150 páginas, mais ou menos, todo ele ilustrado a cores, com os trabalhos. Acho que ele vem preencher uma necessidade das pessoas que gostam de arte, das pessoas que querem fazer a arte, do professor de arte, do pesquisador de arte, né? Eu falei do blog, já falei do blog? Não falou do blog. Então, todos os meus trabalhos estão no meu blog, que eu tenho há uns 5 anos, por aí. Ele já tem 37 mil acessos. Que legal, hein? O mundo inteiro, é surpreendente, não me rende nada. Aliás, me rendeu $2, mas ainda não descobri como ganhar dinheiro na internet, sabe? Sim, a gente está... Preciso de uma assessoria para ganhar esse dinheiro na internet, mas tudo bem. Me ajudou o blog no sentido de organizar o meu acervo e os conhecimentos também, que daí fica assim, eu tenho 34 postagens temáticas. Cada postagem é um grupo de imagens a partir de um conceito, a partir de uma técnica. Ele é didático, digamos assim. O que mais tem acesso é o desenho do neolítico ao contemporâneo. Então, eu reuni... Aí a tua área de professora, né, da generosidade sua de passar o conhecimento. E tem, assim, a visitação 50%, mais ou menos, é do Brasil. O resto é do mundo inteiro. Tem da China, tem da Rússia, Alemanha. Essa semana foi do Canadá, porque depende do servidor, que ele daí canaliza, vamos dizer assim, a pessoa vai procurar por um tema e o servidor canaliza para um link, né? Recomendado. E é assim que funciona. A Denise Schlickman está sugerindo para você virar youtuber. Não, eu já devia ter feito, já. Eu agradeço. O dom da fala e o conhecimento que você tem. Asta, minha querida, a gente já está 50 minutos conversando, ainda bem que o pessoal está aqui ouvindo, porque o papo é interessante, mas acho que por hoje deu para a gente conhecer um pouquinho sobre você, um pouco mais sobre os trabalhos que estão na exposição. Pura gratidão, tá? Ter você nesse projeto comigo. E muito obrigada. Esse é só mais um de tantos que viram pela frente aí. Sim, tá certo. Um abraço para vocês todos que me acompanharam. Eu agradeço. Muito obrigada. Asta, um abraço e fica bem, tá? A gente vai se falando. Eu vou chamar... Gente, que beleza, né? Quanto conhecimento, quanta sabedoria, e é muito bom para nós ter essa possibilidade de conversar com os artistas e com a Asta. Hoje foi uma aula, de novo, né, de conhecimento e de entendimento através da arte, né, o que cada artista quer falar com o seu trabalho, e a generosidade da Asta de dividir o conhecimento dela
agora com o livro, com o blog. Gratidão eterna, Asta. E agora eu vou chamar para a nossa conversa a nossa outra querida, que é a Miriam Puerta, que já está aqui comigo. Oi, Miriam. Olá. Olá, boa noite. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Boa noite para quem está aí nos assistindo. Então, Miriam, como é que está a sua quarentena? Me conta. Bom, eu já entrei o ano de recesso, porque eu tive um problema de quadril em dezembro, e aí eu fiquei de molho. Então, quando a quarentena começou, eu já estava de molho. Tu já estava adaptada, né? Saiu na frente da gente. Estava adaptada, e daí eu achei que logo ia passar, né? Então, eu fiquei só cuidando da casa, das minhas coisas, descansava, fazia uma atividade ou outra, né? Mas tá brabo, né? Agora realmente tá pegando, né? Porque tem dias que não tem vontade de fazer nada. Como é que pode? Ah, sim, mas a gente também tem que aprender a acolher esses sentimentos, né, Miriam? Porque não tá fácil para ninguém. Então, quando vem vontade de não fazer nada, tem que não fazer nada e tá tudo certo. E o que os outros passam incomoda a gente, né? A gente vê tanta coisa acontecendo aí, então a gente também sente isso, né? Impossível não se envolver. Não tem como, né? Agora, deixa eu falar. A Miriam, eu tive o prazer também, o privilégio de já fazer 2 curadorias para a Miriam. A Miriam é uma artista super multimeios, ela borda, ela pinta, ela desenha, ela fotografa, ela cola. Então, a gente fez uma exposição lá na galeria do Garten Shopping, que foi incrível, né, Miriam? Eu também tive o privilégio de ir até a sua casa e a gente conseguiu construir uma curadoria que mostrava Eu bem... Eu amei a forma como você propôs a curadoria, né? Eu amei. Sim, eu acho que dava para ter uma noção do que era a sua produção ali, né? E mesmo sendo suportes diferentes, desde tear até fotografia e pintura, o teu trabalho sempre tem uma conversa, né? Tem uma linguagem. E aí depois a gente propôs uma outra exposição que foi para Blumenau, né? Que também foi muito legal tu ter participou do edital e passou, né? Foi bem bonita, daí só de teares. Então, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho dessa sua vivência. Como é que começou? Opa! Deu. Tu consegue deixar o teu celular parado em algum lugar? Vou conseguir aqui. Vou chegar mais perto. Cheguei. Isso. Opa! Tá rebelde ele. Deu certo. Isso, ó. Aí agora a gente consegue te ver bonitinho. Fala para nós um pouquinho dessa sua vivência com a arte. Como é que começou a tua conexão com a arte? Bom, na verdade, isso é desde criança, sabe? Desde o tempo de escola, eu chegava em casa e ia para amanhã, vai ter um teatro. Te inscreve, faz a peça, eu faço a roupa. Tinha concurso de crônica, não, tu tem que escrever uma. Então, sempre foi assim. E eu, no ginásio já, eu fazia crônicas e participava das aulas de desenho, pintura. Eu odiava esporte. Então, todas as minhas colegas iam jogar vôlei, basquete. Eu era péssima até em pular corda. Então, sempre que tinha uma brechinha para eu fazer artes, eu ia para as artes. Sempre foi assim, né? Então, claro que eu quis fazer belas artes, mas aqui não tinha. Então, com 18 anos, fui trabalhar. Tem que capitalizar, né? Aí eu trabalhei um ano na Hans Industrial, depois eu fui para o Banco do Brasil, onde passei por concurso. E no Banco do Brasil, os primeiros anos foram só mesmo a parte de trabalho com finanças e tudo mais. Mas lá mais adiante eu tive a oportunidade de ser diretora social da BB. E aqueles 3 anos foram intensos. Nós criamos um espaço de artes, sala onde os artistas expunham. A BB formou um coral, eu cantei 10 anos naquele coral. Só para te saber, eu cantei na abertura do 7º Festival de Dança. O Tibo Raio montou um coral de 1000 vozes. A BB participou e eu também cantei naquela abertura. O Lamento dos Escravos era o nome de uma ópera. Então, eu sempre fui metida com essas coisas, sabe? Eu peguei aquele tempo da cópia. Em 2000, eu todo ano, nas férias do banco, eu ia para ateliê pintar. Eu não ia viajar. Aquele mês todo eu produzia
e a minha casa era sempre cheia de quadros. Eu fiz tapeçaria na adolescência, eu fiz corte e costura, bordado, todas essas técnicas manuais, desenho, pintura. As minhas primas pintavam mar, céu, eu não gostava de copiar, sabe? Então, às vezes, eu não era entendida. Eu ia para ateliê nas férias do banco, a dona do ateliê dizia assim, olha, ano que vem tu não me procura, porque você não sabe copiar. Ai, e aí, Jesus! nada, sabe? Mas... Até que em 2002, a Ana Rita, uma artista que veio de São Paulo morar aqui, eu não tinha ateliê em casa. Ela disse assim, Miriam, eu vou abrir o ateliê, você pode vir pintar lá. E aí eu desencadeei, né? Eu misturei essas cores todas que eu adoro misturar. Miriam, deixa eu só fazer um parêntese, porque nesse meio aí tem muita coisa legal que aconteceu. Eu acho interessante que a biografia da maioria dos artistas, quando eu faço essa pergunta de quando começou, eu também, né? É desde criança, né? Só que aí a vida adulta meio que tolhe, né? É um processo biográfico, né? A arte, ela é astral, né? Quando a gente vem para a Terra, tem que pagar boleto, você acaba deixando a arte um pouco de lado. Verdade. Mas uma hora o chamado vem, né? Quando está dentro de você, não tem como não responder esse chamado, né? E tem uma fala de um artista que eu acho super legal, que o Bilbo, que ele trabalha com arte urbana, grafite, e ele participou comigo do Garten Art. E aí uma criancinha perguntou para ele quando que ele virou artista. Ele respondeu assim: eu não virei, eu só não deixei de ser. Verdade. Né? Eu achei tão bonitinho, porque é isso mesmo, né? A gente não deixa de ser, a gente só acaba, alguns mascarando mais ou menos por uma circunstância, né? Verdade. E aí você tinha já essa veia latente para criação, e aí você começou a pintar nesse ateliê, então. E Sim. aí que nasceu essas suas misturas de cores e tudo mais. Exatamente. E dali, quando que você fez a sua primeira exposição, que você se observou assim, nossa, agora eu sou uma artista? Não, nem fui eu, porque 2012, 2010, 2011, a Ana Rita, que era a dona do ateliê, disse assim para mim, está na hora de você expor. Digo, eu? Sim, você tem muito trabalho, seus trabalhos são bonitos, você é muito versátil, eu já nessa altura, em 2011, eu já tinha feito História da Arte, eu tinha feito cursos na Casa da Cultura diversos. Ela disse, você tem condições de fazer uma exposição? Eu digo, será? Entra na internet e pesquisa. Aí eu me candidatei no edital da Livrarias Curitiba, de Curitiba, e eu mesma fiz a minha curadoria, eu mesma escrevi sobre a minha ética, eu mesma selecionei as obras, falei de cada obra, fiz um dossiê como tinha que fazer e mandei. Pois não é que fui selecionada. E aí, uns 2, 3 meses antes de eu expor em Curitiba, que estava agendado para junho de 2012, um amigo meu me convidou para frequentar a plágio. Mira, já que tu vai expor, frequenta a plágio. Digo, mas eu frequentar a plágio? Eu nem expus ainda. Não, mas vai lá. Ele me levou numa reunião e aí foram todos muito receptivos, a maioria já conhecia. Alguns foram a Curitiba ver a minha exposição. Nós fretamos um ônibus aqui dos aposentados do Banco do Brasil, fomos a Curitiba várias vezes visitar, vendi quadros lá, foi muito, muito legal, sabe? Daí eu já me senti assim, poxa, eu tenho algum talento, eu posso ir por esse caminho, né? Mas artista mesmo eu me senti quando eu expus agora no MAB, em 2019. Que legal. Você ter um museu que te valoriza o teu projeto, graças a você também, que me ajudou no projeto. Eu sempre que eu ia no MAB, eu via aquela sala Elke Hering, uma sala envidraçada, pequena, às vezes só com um objeto ou dois expostos. Eu pensei, não, aqui seria legal para eu mostrar o meu trabalho de arte têxtil, porque Blumenau valoriza muito a arte têxtil, dá muito valor. Aí onde eu falei contigo, Mark, tem um projeto assim, vamos fazer? Aí você me ajudou bastante e fomos selecionados. Então, aquilo ali eu acho que vale muito. Entende? Aí agora eu posso dizer que eu me sinto uma artista. É que é a validação dos museus, né? Que a gente acaba buscando atrás. Mas você já era artista antes disso, mas legal saber que ali você teve esse ímpeto de não, agora foi. Mas bem antes disso eu já vejo você como artista, mas é interessante entender como isso toca cada um, né?
Então, mas realmente o fato de pronto, né? E precisa, né? O fato de você fazer uma individual em um museu importante, realmente ele te traz uma sensação, opa, esse é o caminho, né? É o Mas caminho. eu tenho muito interesse em saber, porque eu vou mostrar a sua obra daqui a pouco, e você é uma das artistas que eu consigo identificar o trabalho quando eu vejo. Eu olho uma foto de um trabalho seu, eu já sei que é da Miriam, aquelas linhas, aquelas coisas que você produz ali. Então, seria legal você dividir com a gente de onde que veio essa coisa das linhas, aquela coisa fluida tão interessante que você trabalha com as cores e tudo mais. Em 2002, quando eu fui para a ateliê da Ana Rita, daí ela disse assim, pinta. Eu digo, mas eu vou pintar o quê? O que você quiser. Trouxe minhas tintas e pincéis e tal, e comecei na época onde eu usava solvente, né? Coloca solvente, vai ver que efeito dá. E eu fui fazendo. E eu não consigo pintar quadrados nem retângulos. Eu não consigo. Eu só consigo fazer aquele movimento ali. Então, é o que acontece. Eu coloco a tinta, daí eu tiro um pouco o solvente, espero secar bem, daí vou lá, modifico um pouco os tons. E a minha cor preferida é o azul da Prússia. Eu amo ele. Eu sempre dou um retoquezinho com para mim é difícil trabalhar com preto. Eu fui desafiada no passado, que nós participamos de um projeto de como é que diz? Arte e poesia. E aí eu tinha que escolher uma poesia, eu escolhi a poesia cor, e na poesia coloquei preto na cor. Daí, eu vou ter que usar o preto. Eu dificilmente uso preto. Mas daí foi um também usei. Acredito que com o azul da Prússia ele teria ficado mais belo, mas foi um desafio. Mas é um exercício interessante, é um desafio, né? Como são desafios também, depois que eu entrei na Plage, participar dessas exposições coletivas. Eu amo, porque lá vai ter exposição de fotografia. Digo, será que eu vou? E aí assisto as palestras, me envolvo. É bom porque eu aprendo com os novos artistas, esses novos suportes, porque eu sempre só fui da tela, né? Então, é um desafio constante, e eu adoro fazer isso, né? Diferente. Eu acho que essa experiência que a gente tem lá na Plage, ela é interessante dividir também, né? Porque eu percebo também essa sua busca em conceituar o teu trabalho, e a Plage, ela propõe exposições coletivas com temas, às vezes até temas complexos, e a gente tem que se virar, né? Claro, então, e é bom para a gente, né? Desafios. Sim, eu lembro do Proibido para Menores, que você trouxe aquela caixa de brinquedo, né? Que era uma arma, uma coisa impossível. Eu não ia participar dela, mas no dia eu fui lá só de curiosa. Ai, Deus, aí cheguei em casa, a arma, que era um brinquedo do meu filho, estava aqui na estante. Digo, é ela que eu vou trabalhar. E ela tinha o manual original, sabe? E aquela coisa a gente dava para as crianças brincarem, né? Sim, ficou muito interessante. E é interessante ver também o cuidado que você tem com o seu trabalho, né? Com o acabamento. Tipo, era uma caixa de brinquedo, mas você colocou como é que era o nome? Fugiu a palavra? O manual de instruções. Moldura. Tu elevou um objeto para o papel de arte, né? Bem interessante. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer para a Miriam aqui, pode fazer. Tem a Mara R. Halter aqui, falando, deve ser sua amiga, tá dando um oizinho para você. O Tirote falando que as tuas cores flutuam na tela. A Miriam realmente é multifacetada. Valdir. Meu irmão do Rio. Valdir. Valeu por estar aqui acompanhando a gente. A Vera também falando dos desafios. Verdade. Aprendendo muito com a gente. Então, se alguém... Margarete também está dizendo que você é uma chique. Cantora. Obrigada, Mara. Então, tem disso, né? Eu acho que o seu trabalho tem muito de você, né? A sua alma atuando ali, e acaba trazendo esses traços que eu vou colocar aqui para o pessoal conhecer. Esse trabalho, ele é realmente muito bonito. A minha alma é colorida, né? Então,
até a alma é colorida, meu cabelo é colorido, enfim, eu gosto da cor, né? Eu não consigo pintar branco ou preto, é muito difícil. E tu trabalha com óleo também, né? Não é Olha, fácil, né? Não, tem que deixar secar, depois mexer nele um pouquinho. Então, sempre o seu trabalho tem esse caminho que é interessante observar o porquê será que sempre vem esses fluidos, esse caminho onduloso, que são essas ondas, tem uma fluidez, uma leveza, né? Tem. Eu sempre, quando vou pintar um quadro, eu escolho uma cor principal. E nesse caso aí, a gente passou o fim de semana fora, eu pintei numa segunda-feira. A gente subiu aqui a Serra Campo Alegre, essa região, né? E aí eu vim com o verde na cabeça. Eu tenho que pintar verde hoje. Aí comecei com o verde, coloquei um pouco de amarelo, entrei com o azul da Prússia para finalizar ali. E eu não queria pintar nem flores, nem folhas, nem árvores, porque eu não tenho aptidão para o figurativo. Então eu digo, eu vou pintar aquela leveza, a, a brisa, o balançar das árvores, o movimento da natureza. E a gente agora, assim, a gente sente falta disso, né, Mark? A gente não está saindo para a natureza, né? Sim. Eu, pelo menos, a gente a quarentena, eu sou do grupo de risco, sou diabética, então a gente sai o mínimo do mínimo e a gente sente falta desse movimento, né? Do ar, da brisa, das folhas. Dos fluxos, né? Eu digo, batendo na estrada quando a gente está passeando por aí, né? Essa falta que a gente está sentindo é o corpo etérico da natureza. Exatamente. Então, a exposição tem tudo a ver, né? A ideia é trazer um pouquinho de alento mesmo, né? O Tirote está perguntando aqui se você prefere pintar a partir de fotos ou de memórias. Como é que é teu processo criativo? Eu não uso foto e nem faço planejamento prévio. Eu pego a tela, dou uma lixadinha assim, tal, ela já vem geralmente preparada, e daí em seguida eu escolho as cores e faço, sem planejamento prévio e sem foto. Vem assim, sabe? Agora eu estou pintando um trabalho que está secando ali, que é sobre um sorriso, assim, uma coisa assim, uma abstrata também. Mas eu não peguei de lugar nenhum, está na minha mente, assim, vem, né? A inspiração da cor. Muito legal, Miriam. Então, quem vocês já sabem, né? Quem quiser ter esse quadro da Miriam lindo em casa, é só entrar na galeria, falar comigo. Eu vou mostrar ele para vocês aqui, que está aqui comigo também. Que é um óleo sobre tela. Super. Olha que interessante o jogo de cores que a Miriam faz. Ele está moldurado numa moldura de madeira filete, que dá aquele acabamento, segurança para o trabalho. Muito legal, Miriam. Valeu. Bonito, muito lindo, muito lindo. E a Miriam é mais uma parceira, né, da galeria, que a gente tem uma história juntos já, né, Miriam? Sim. Com 2 exposições, e lá na Plage também a gente está sempre junto, contribuindo um com o outro. E é um prazer para mim ter um trabalho seu e a sua pessoa nesse projeto, tá bom, Miriam? Olha, eu que agradeço e quero te parabenizar por essa iniciativa dessa galeria virtual, porque não estava acontecendo nada nas artes aqui em Joinville, né? Muito pouca coisa. Eu, particularmente, estou participando de um curso de História da Arte online e do Alto Liço, também um curso que eu estou finalizando online, mas na cidade mesmo, assim, né, precisava de um alento, e isso aí motiva a gente a conversar. Eu tenho assistido todas as lives, a ver as imagens, mesmo que às vezes a pessoa não compra, mas ela vê as imagens, sabe o que está acontecendo. E você está de parabéns por essa iniciativa, e continue, né? Não... Imagina, obrigado, Miriam. É o processo de cura também. Eu também tenho meu processo de cura através da arte. Então, tá com vocês realmente é muito bom para mim. O Valdir, ele perguntou aqui, ó, será que com que o período da pandemia já é algum tipo de inspiração? Olha, eu até fiz um trabalho aí com o material que tem em casa, estou colando, fazendo uma colagem sobre plástico, já botei o nome de Lágrimas Perdidas, alguma coisa assim.
E estou fazendo arte postal, nós estamos num projeto na Plage de arte postal. A primeira remessa já foi, o Correio que não está colaborando. Então, tenho feito, mas muito pouca coisa, porque eu, sabe... O meu postal já chegou aqui, ó. Olha que maravilha. Eu tenho lido. Só envelope já é uma obra de arte. Beijo, Astrid, adorei. Aliás, um trabalho eu tenho que concluir, uma fotografia que eu tinha, pois é, esse da Asta, achei lindo. Lindo, né? A gente tem que se movimentar, né, Miriam? Não tem muita saída. Então, a gente extrapolou já para variar nosso tempo aqui. Eu quero ver se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, só dizer que a gente tem que mais é que se cuidar, todos nós, né? Para a gente passar por isso vivos, né? Esse período também de isolamento social é um desafio para todos nós, né? Eu fiz um trabalho de uma fotografia que estava ali, já emoldurei, porque com certeza depois, quando tudo isso passar, a gente vai ter exposições sobre esse isolamento, né? Sobre Covid. Sim. E viver um dia de cada vez e as oportunidades que nos aparecem diariamente, a gente cuidar de uma forma muito especial, muito carinho, não perder contato com os amigos e com as artes, que Exatamente. Isso dá um alívio para a gente, né? E vai se mantendo aqui. Miriam, vários comentários de carinho ali no Facebook, eu quero que depois tu entre lá e converse com o pessoal um pouco também. Bastante gente ouvindo a gente aqui. Então, essa é a obra da Miriam. Miriam, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais sobre você, sua história, seu caminho. E obrigadão, tá? Eu vou dar uns recadinhos aqui para o pessoal e a gente se fala. Obrigado por estar aqui. Tchau. Obrigada a todos que nos assistiram. Denise, se cuida, Miriam, tá mandando um recadinho aqui. Pessoal, então é isso, né? A conversa de hoje a gente sempre poderia estender, ficar muito tempo conversando aqui, mas acho que foi super legal novamente conhecer essas duas artistas tão queridas. E amanhã a gente não vai ter live, tá, gente? Amanhã eu tenho um compromisso que eu não consigo fazer as lives, mas na quinta-feira a gente volta com a Regina Marques e com o Laírton Valentim, que estão aqui com a gente, acompanhando. Então, já fica o convite para acompanhar a gente na quinta-feira, às 19 horas. Tem um avisozinho lá no site, no Facebook da galeria. Então, já pode mandar um lembrete para avisar vocês na quinta-feira. E é isso, gente. Quiserem adquirir um trabalho, entra na galeria, fala comigo e a gente vai conversando sobre arte, se conhecendo e dividindo esse espaço aqui, tá bom? Obrigado pela interação aí, é sempre bom ver vocês escrevendo aqui nos comentários e ver a opinião de vocês, motiva a gente a continuar a fazer isso aqui. Tá bom, pessoal? E como de praxe, eu vou passar o vídeo da exposição para quem ainda não teve a oportunidade de ver, né? Ou quem for ver no futuro essa live e não viu o vídeo, tá aqui para a gente acompanhar. Então, um abraço, pessoal. Boa noite, se cuidem e até quinta-feira. Beijos!